Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui nesse feriadinho de sexta-feira para falar sobre qual é a imagem que você passa. Fiz um resuminho com vários pontos, vou até olhar aqui meu papel para trazer para vocês alguns pontos sobre o que você passa de imagem, tá? E eu queria já começar com algo polêmico, né? Nós temos o julgamento, que é justamente a primeira impressão que você passa. E o julgamento é algo muito comum, a gente não tem como controlar, digamos assim, né? Porque todo mundo, a partir de uma primeira impressão, vai julgar, certo? Só que a gente precisa tomar cuidado com os nossos julgamentos, porque eles podem rotular pessoas e aí gera toda uma cadeia de comportamento. Quando eu dou aula de planejamento de carreira, tem uma parte que eu falo justamente sobre isso, sobre julgamentos. E eu sempre apresento a escala da inferência, que é justamente a Maria entrou na sala e não me deu oi. Aí isso é uma observação, de repente ela tá lá em cima e eu já não falo mais com a Maria, eu acho que a Maria é arrogante, e em momento algum eu fui lá e conversei com ela e tudo mais, né? Então, essa questão do julgamento existe e a gente precisa tomar bastante cuidado. Oi, Neto, tudo bem? Oi, pessoal, obrigada por entrarem. E o que acontece? Eu trouxe pra vocês que, assim, pelo menos 50% da nossa primeira impressão é visual. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, tá? E só 7% se baseia naquilo que a gente diz, no que o outro fala. Então pensa comigo aí, eu como recrutadora, avaliando alguém. A primeira impressão que ela vai me passar já vai contar bastante. E depois ela vai conversar comigo e lógico que outros pontos vão sendo avaliados, né? Então, a sua impressão visual, ela é uma técnica de comunicação, é a forma como você se expressa para o mundo, tá? Aqui, por exemplo, no meu cenário, né, digamos assim, vocês já podem perceber um pouquinho sobre mim, por exemplo, né, a partir do cenário e até mesmo da minha roupa. Até vou passar algumas coisinhas para vocês prestarem atenção também, né? E essa questão da roupa e a primeira impressão são super importantes para que você consiga um emprego, mas também para quem é um empreendedor, para quem tem clientes, para quem faz algum trabalho como freelance, por exemplo, porque sempre alguém pode nos contatar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente quer passar, tá? E vou dar um exemplo para vocês de um caso que eu vi na internet e achei super legal. Era um caso de uma consultora de imagem que fala com muito mais propriedade sobre isso do que eu, digamos assim, e que ela comentou que uma das primeiras clientes dela era uma jornalista super, muito boa, com pós-graduação, um currículo muito bom, só que ela tinha uma vestimenta, né, uma impressão visual muito sensual, porque ela se dava bem com o corpo dela, e então ela ela não tinha nenhum problema quanto a isso, né? Porque o que acontece também com muitas mulheres é que a partir do momento que elas estão num ambiente muito formal ou muito masculino, elas tendem a deixar até a sensualidade delas de alguma forma de lado. Isso também acontece. E aí, no caso dela, o que ela percebeu? Poxa, eu não tô conseguindo crescer e acho que pode estar ligado à minha imagem. Buscou essa consultora de imagem. A consultora falou assim, olha, você não precisa deixar de ter esse estilo mais sensual, que é o que você gosta. Mas a gente pode aliar isso com um estilo mais clássico. Ou seja, colocou um blazer por cima, alguma peça mais formal. E deu super certo. Depois disso, ela alavancou a carreira e ela deu esse feedback para essa consultora. Então, para vocês perceberem que existe o julgamento, sim, por mais que o seu comportamento seja muito bom, por mais que você tenha um baita de um currículo, tá? Então, como que a gente pode se prevenir quanto a isso? Vou explicar vários pontinhos aqui para vocês, tá? Vou pegar aqui o que eu tinha colocado de primeiras impressões, né? Como eu falei, a gente tem que prestar atenção também com a nossa postura e a nossa imagem, porque sempre estamos avaliando de alguma forma, né? E outro ponto também que conta bastante. Se você está buscando por emprego ou você fornece algum tipo de serviço, você tem que pensar quem que é o seu cliente, né? Ou quem é a empresa que você está querendo concorrer, o que ela tem de valores. Quem que é essa pessoa que você quer atingir? Por quê? Vou dar um exemplo bem fácil que vai ficar bem claro para vocês. Se eu quero trabalhar na Heineken, por exemplo, não tem problema você ter uma fotinha no seu LinkedIn com a fotinha
de você segurando alguma latinha, alguma coisa nesse sentido. Mas, se eu não trabalho numa empresa alimentícia como a Heineken ou de bebida, por exemplo, vai ficar um pouco estranho, né? Porque tem algumas coisas que pegam mal dependendo da forma como você se posiciona nas redes sociais, tá? Então sempre pensem qual que é o valor dessa empresa, como essas pessoas se vestem nessa empresa, como que o meu cliente está acostumado a se conectar com as pessoas, por indicação, seja por ter uma marca com algum diferencial, como que acontece isso? Então isso também é importante. E aí, queria falar especificamente com vocês sobre foto do perfil. Gente, eu já peguei tantas fotos que vocês não têm nem ideia do que já aconteceu. Vou entrar em contato com o candidato lá sem camisa, menina com decotão. Então, assim, tomem muito cuidado com isso, gente. Às vezes também, eu quero um serviço de fulana. Entro lá e vejo umas fotos ou algumas coisas que não têm relação comigo, eu não vou me conectar. Isso é comum, quem trabalha como empreendedor, né, ou oferece algum serviço, é muito comum, você vai se conectar com pessoas que se conectam a você. Então, por exemplo, essas 7 pessoas que estão me assistindo agora, elas se conectam comigo de alguma forma. E obrigada por estarem aqui. Então, tem essa seleção de alguma forma, mas quanto mais neutro na primeira impressão, na primeira imagem você for, melhor, porque daí você vai conectar, opa, gostei da Cris, achei legal essa camiseta. Você vai se conectar comigo, vai começar a fuçar nas minhas redes sociais e vai se conectar mais ainda com algo que eu falo ou com algo que eu postei, tá? Entenderam como é esse raciocínio? E na foto do perfil, a foto do perfil, seja do WhatsApp, seja do Instagram, seja do Facebook, ela sempre vai passar alguma imagem, porque é a foto inicial e que todo mundo tem acesso, né? Até eu vi alguns comentários na internet sobre esse tema antes de trazer aqui pra vocês, e o pessoal falou assim: mas o recrutador fica perdendo tempo com isso, por que a empresa vai quer saber isso, né? Então, gente, vamos pensar, né? Nem todo RH é stalker, começa por aí. Até porque tem RH que tipo, não perde tempo com isso. Isso vem muito da cultura da empresa, tá? Mas, pensa você, quando você vai comprar um produto de uma empresa tal do ar-condicionado, tal, você não vai ver os comentários dos ex-clientes, você não vai ver se tem algo no Denuncie Aqui, né, no Reclame Aqui, você vai ver. E o mesmo acontece para as pessoas. Você não vai ver os comentários lá do pessoal aqui nesse meu post, né, nesse meu vídeo, você vai ver. Você vai ver o meu perfil. Então isso é muito comum, tá? Mas vai depender muito da empresa para empresa. Falando aí, às vezes nem é uma política do RH ver os perfis dos candidatos, mas às vezes é uma política dos donos da empresa que gostam de saber um pouco mais da vida pessoal da pessoa antes de contratar, tá? Então isso acontece, não temos muito o que fazer. Além disso, essa foto inicial, então quanto mais neutra ela for, melhor. Então, não postar foto de biquíni, não postar foto bebendo, foto de balada, foto de festa, um decotão, né? Nesse momento a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E aí você pode falar: Cris, mas o perfil é meu, eu posto o que eu quero? Tudo bem, mas saiba que isso pode te prejudicar em algum momento, tá? Porque vai passar uma imagem que não é talvez a imagem profissional que você poderia passar, tá? Posso colocar foto de família? Pode. Só tome cuidado porque você vai passar também, sei lá, foto dos seus filhos na rede social, vai mostrar isso para outras pessoas, tá? Mas se você se sente confortável com isso, mostra até um pouquinho mais de intimidade, tá? E por que, né, também a gente tem que tomar cuidado? Porque de forma inconsciente, a gente associa beleza com qualidade. Ou seja, se eu tiver mais bem vestida, com uma luz bacana, tirar uma foto bem legal, mesmo que de forma mais descontraída e moderna, você tá passando uma mensagem ali. E isso gera qualidade e gera credibilidade de alguma forma no nosso inconsciente, tá? Por isso que pessoas que estão aí na rede social, que tem milhões de seguidores, têm as coisas muito certinhas, muito bem feitas, muito bonitinhas.
Então as fotos não são amadoras, né? Tem tudo muito bem construído, a imagem tá muito bem construída, porque isso influencia na forma como as pessoas veem, tá? E aí, outro ponto é a questão justamente dessa postura. Quanto a gente tem que pensar também do outro lado, né? A gente precisa usar muita empatia quando a gente está avaliando alguém. Seja alguém que você quer comprar um produto, seja um recrutador vendo outra pessoa, né? E a partir do momento que eu me coloco numa situação, então eu vou lá, Cristina, e comento num post de outra pessoa, ou comentam no meu post, eu preciso compreender esse outro lado para saber me posicionar. Por quê? Beleza, eu quero me posicionar quanto a isso, eu posso esperar que virão comentários para mim. E aí eu tenho que saber qual é a estratégia que eu vou utilizar para conversar com essas pessoas para defender o meu ponto, né? Então você pode usar o humor, você pode colocar, ai que legal, não tinha pensado por esse lado. Então existem algumas formas, já que você quer tanto se posicionar diante de alguma coisa, né? Porque quando a gente olha, a gente vê tudo. A gente vê a foto, a gente vê os comentários, a gente vê como a pessoa escreve, não é verdade? E o ideal é que você pense no ambiente que você está querendo atingir, né, de alguma forma. Ou seja, quero transmitir a imagem para empresas mais informais. Então, você pode colocar uma camiseta, algo diferente, um fundo bacana, um fundo mais colorido, isso já vai te chamar atenção. Então, perceba para onde você quer ir, a área que você gosta e as empresas que você tem interesse e como elas se posicionam, tá? Isso também vai ajudar. Uma diquinha aqui, por exemplo, eu gosto bastante de usar camiseta assim, mas também gosto de usar outros tipos de roupa, né? Esses me vêm direto de t-shirt, né? Por exemplo, que é mais informal. Sempre que eu coloco a manguinha mais assim arregaçada, quer dizer que eu tô aqui, mão na massa, vamos fazer esse negócio acontecer. Se eu já tenho ela mais aqui, eu já fico mais formal. O tipo de tecido, eu tô de jeans, é um tecido que todo mundo tem acesso. Então, assim, tudo isso transmite pro outro alguns detalhes, tá? E separei 3 dicas aqui de como que você pode pensar e estruturar essa imagem que você passa. Qual que é a imagem que eu passo? Primeiro, pergunte a si mesmo qual que é o seu objetivo e o que você quer transmitir com a sua imagem, tá? Você pode até perguntar para outras pessoas qual é a imagem que você transmite hoje, tá? Segundo ponto, qual que é o estilo que eu gosto de usar e até mesmo qual que é o meu tipo de corpo, o que me favorece, o que não favorece. Eu sei que parece um pouco estranho a gente falar sobre isso em questão de carreira, mas, gente, a imagem, como eu falei, é 50% do nosso primeiro julgamento, da nossa primeira impressão. Então, a gente precisa falar sobre isso também, seja tanto para homem quanto para mulher. Tudo isso influencia, tá? A utilização de acessórios também conta bastante, então tem vários pontinhos aí, ok? E depois você tem que alinhar tudo isso. Então, o que você quer transmitir, o seu objetivo, a forma como você vai se vestir, o seu estilo e o tipo de corpo, tá? Tudo isso tem que ser levado em consideração de alguma forma para que você atinja o seu objetivo, né? Vocês não querem ser a jornalista que eu comentei lá no começo, que, poxa, tem um baita de um currículo, muita competência, mas não consegue atingir o seu objetivo principal, né? Então, pensem, perguntem para outras pessoas, para os amigos, o que você está transmitindo, dá uma olhadinha em páginas de consultoria de imagem para você entender um pouco mais os estilos. Isso vale bastante a pena e pode te ajudar a construir uma carreira ainda mais sólida, com mais credibilidade, tá bom? Obrigada, Aline! A Aline também entende bastante de moda. Então, tudo isso faz parte do que a gente transmite, do que a gente passa, tá bem? Vocês têm alguma dúvida, gente? Querem perguntar? Hoje era um bate-papo rápido aqui. Até porque é um tema bem polêmico, né? Não? Então tá bom. Então, gente, obrigada às pessoas que assistiram aqui, que entraram também. Qualquer dúvida, estou à disposição aí nos comentários, tá bom? E se você lembrou de alguém, conforme eu fui falando aqui, manda esse vídeo pra pessoa, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!